Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 21. Livro dos Médiuns, capítulo 24, da identidade dos espíritos. Então, o tema é modos de se distinguir os bons dos maus espíritos. Então, existe uma forma de distinguir os espíritos bons dos maus? Existe sim. Só que isso é muito relativo. Tem que ter o que a gente costuma dizer aqui, o danado do conhecimento, sem o qual não há como você distinguir. Porque quando você depara com o espírito do nível de Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo, tudo bem. Você sabe que eles ali é o bem. Mas que certeza que você tem que realmente são eles que estão se manifestando ali? Que certeza você tem? Então é preciso algo mais. É preciso, para você ter certeza de que realmente é Dr. Bezerra de Menezes ou Eurípides Barçanufo, realmente você precisa conhecer a índole. Você precisa conhecer a índole do médium. Você precisa conhecer a índole da casa que o médium trabalha. O comportamento moral, o intelecto. Entendeu? Você precisa conhecer na íntegra. Porque tem uns Dr. Bezerra de Menezes se manifestando por aí no Brasil afora que, isso não é Bezerra de Menezes, isso é bezerro. É bezerro, aqueles bezerros lá do pasto. São charlatões, são mistificadores. Ali tanto o médium quanto o espírito. Então estão brincando de espiritismo aqui no Brasil. Como as crianças antigamente brincavam de casinha. Hoje em dia as crianças não brincam mais de casinha. Por quê? Porque hoje em dia as crianças já querem tablet, eles já querem um iPhone, eles querem um notebook, eles querem essas coisas. Não estão errados não, isso é evolução que eu quero dizer. Mas antigamente as crianças brincavam de casinha, né? Mas estão brincando de casinha com o espiritismo na atualidade 2022. Uns 97% dos espíritas que se dizem espíritas, que não passa-se de pseudos, e você sabe que pseudo é tudo charlatão. Então é preciso analisar bastante a vida do médium. É preciso analisar bastante a fundo a casa que o médium trabalha. O trabalho que ali é feito. Você viu uma vírgula de misticismo naquela casa, vaza. Não acredite, porque aquilo ali não é Bezerra de Menezes e não é Eurípides Barçanufo que está se manifestando ali. Você entendeu? Eigorina, eu vou dizer do passado, era porque ela já faleceu. Prima de Eurípides Barçanufo. Eu tive a bondade, a graça de conhecê-la em vida física. Então, um dia, ela, no culto do Evangelho todos os dias, fundado pelo professor Eurípides em 1904, ela estava no culto e de repente chegou um médium fascinado e entregou a ela um livro
e disse mais ou menos assim: Eurípides Barçanufo, quem psicografou esse livro através de mim. Então eu quero presentear a senhora com um livro de Eurípides Barçanufo. Ela gentilmente pegou o livro, agradeceu, muito obrigado. Mas enganar Eigorina, sobrinha de Eurípides? Depois, sem que essa pessoa que a presenteou visse, né? Ela convidou algumas pessoas e levou o conhecimento deles. Vocês acham que o tio Eurípides, ele anda dando bandeira por aí? Você entendeu, né? Então nós devemos tomar muito cuidado com esses espíritos que se apresentam em muitas casas espíritas com esses nomes renomados. Não significa que esses espíritos não estão presentes? Estão. Mas não é assim como as pessoas estão pensando. Então, é preciso bastante estudo, é preciso bastante análises. Você entendeu? Agora, se você analisa e percebe que a vida do médium é uma promiscuidade total. Fuma, bebe, churrascada, né? Bailinho da terceira idade e tal, praia daqui, praia dali. Ritual místico na casa, apometria, cabala, reiki, trabalho de preto velho. Parece que eu gosto de apaiar mesmo, né? Mas não é não. É porque tem que ser falado. Uma hora as pessoas têm que tomar vergonha na cara e parar de brincar com a doutrina dos espíritos. Uma hora tem que tomar vergonha na cara, porque não é possível. Então, se você analisa e você percebe que esse ritual todo existe, você deve riscar esse centro espírita do mapa. É preferível que você estude em casa. Então, olha só para você ver. Na questão 262, as pessoas podem até dizer assim, mas Luiz, você é muito polêmico. Não é questão de polêmico. Olha só para você ver o que Kardec diz na questão 262. Ele diz aqui assim, ó: já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens. Agora, tem pessoas que não raciocinam, ele continua a leitura. Você entendeu? Ele continua a leitura, porque aqui é vírgula. Ele continua a leitura, eu não. Eu vou repetir novamente o que Kardec disse. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens. Agora, a questão é esta. 97% dos espíritas no Brasil são pseudos. Pseudos nós sabemos que são charlatões. Então, nós sabemos que 97% dos espíritas não têm moral suficiente, não têm conhecimento para julgar a comunicação de um espírito, de analisar a comunicação de um espírito, analisar a moral e o intelecto de um médium. 97% dos espíritas não têm conhecimento, não têm moral suficiente para agir dessa forma. Porque são pseudos, são charlatões, são mistificadores. Então você não pode confiar a esses charlatões a responsabilidade
de uma análise minuciosa. Porque se eles não têm moral, se eles não têm conhecimento da doutrina dos espíritos, eles vão analisar aquela comunicação, eles vão julgar aquela manifestação daquele espírito de que forma? Se eles não têm moral, se eles não têm conhecimento da doutrina dos espíritos, se é através do conhecimento da doutrina dos espíritos, se é através da moral que cada qual possui, que eles garantem condições suficientes para poder analisar na íntegra uma comunicação de um espírito, para julgar se esta mensagem, se esta comunicação, para julgar se esse espírito é verídico, bom ou um espírito sofredor zombeteiro. Outra questão. 97%, né? 97% você já deixa de lado. Não tem condições de atender os requisitos aqui de Allan Kardec. Ó, já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens. Tá bom. 97% sobra 3%. Agora, nós sabemos que 3%, em 3%, você tira mais ou menos 2,5%. Também não possuem moral suficiente para poder avaliar estas comunicações. Porque são aqueles médios sérios, mas que no fim de semana, você entendeu? Socialmente eles bebem. No carnaval tem o carnaval com Cristo. Você entendeu? Então, eles vão para os ranchos, toma lá a sua cerveja, toma lá o seu uísque, toma lá a sua amarula e por aí em diante vai. E olha que esses são médios sérios. Você entendeu? São médios sérios, mas que ainda não perderam aquele ritual assim, ó. Eu me pergunto, gente, o que é isso? Que palhaçada é essa? Para que isso? Eu faço essas perguntas e ninguém consegue me responder. Você sabe por que ninguém consegue me responder? Porque isso é misticismo. Isso é charlatanismo, isso não está dentro da doutrina dos espíritos. E se vier conversar comigo algo que não está dentro da doutrina, a pessoa perde tempo dele. Porque eu não sou melhor que ninguém. Mas eu não estou aqui para brincadeira. Então, para que isso aqui? Um dia eu fui tomar um passe com uma pessoa e ela começou a instalar isso na minha cabeça. Eu pensei que era bombinha. Fiquei atento, né? Porque cabeça desse tamanho aqui, se uma bombinha explode aqui, tô perdido. Então, mesmo entre esses 3%, ainda existe lá aqueles com o autopersonalismo. Então você entendeu, né? Deixa os 97% de lado, vamos trabalhar só os 3%. 2,5% ainda possui o autopersonalismo. Agora sobra 0,5%, né? Mas acontece que esse 0,5% ele é omisso, ele é covarde. Os termos são esses. Não adianta. Os termos são esses.
Pense numa turma omissa, são espíritas. Pensa numa turma covarde, é o tal do espírita. Porque ele finge bondade, ele finge amor. Gente, não é generalizando não, viu? Não é generalizando não, porque tem muitas pessoas trabalhando corretamente. Mas a maioria é omisso. Então, é difícil. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens. Se nós sabemos que na Terra, inclusive a própria justiça é capenga, e que muitos mestrados, né, não possuem capacidade moral para poder julgar determinados criminosos. Tem muitos juízes, tem muitos promotores que eles não possuem moral nenhuma para julgar. Mas eles se protegem nas cláusulas que há ali à sua frente. Porque assim eles estudaram e eles aplicam as cláusulas. Mas eles não possuem moral para julgar. Tanto é que nós conhecemos no Brasil centenas de juízes que são totalmente imoral, vida promíscua. Então, gente, se a gente pretende defender uma causa, devemos ser os primeiros a dar bons exemplos através da ética, através da prudência. Então, é possível sim. É possível sim julgar, é possível sim encontrar, como aqui Kardec está dizendo. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens. É possível sim, em 100%, encontrar apenas menos de 0,5% que possuem capacidade moral e intelectual para julgar os espíritos, para avaliar a comunicação daqueles espíritos, para ver se realmente aquelas comunicações são autênticas, são verídicas. Pela linguagem, Kardec continua, de que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhes são desconhecidas. Pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes. Agora, eu concordo, quem somos nós para discordar de Kardec? Eu concordo 100% com Kardec. Já disse, quem somos nós para discordar? Mas isso é relativo. Isso é relativo. Vamos à sequência. Então, olha só. Ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Assim também, com os espíritos devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas.
Você sabe por que esse processo é relativo? Você sabe por que esse processo é relativo? Porque se você buscar no livro dos médios, aqui mesmo, no final, você vai encontrar mensagens, o tema, mensagens apócrifas. Então, essas mensagens apócrifas, elas são de um teor tão profundo em todos os sentidos científicos, filosóficos e religiosos, mas que Kardec conseguiu detectar que eram mensagens todas apócrifas, passadas por espíritos charlatões. O que nós queremos dizer com isso? Espíritos charlatões, mistificadores, impostores, eles, através dos médios, eles escreviam centenas de cartas com um teor cultural elevadíssimo. Só que espírito charlatão, mistificador, hipócritas, você entendeu? Só que no término da mensagem, eles não assumiam o nome deles. Então, eles colocavam lá, por exemplo, só um exemplo, Fenelon. Então, Kardec sabia que a mensagem, ela possuía instruções maravilhosas. Eram mensagens de um cunho literário profundo, mas transmitida por outros espíritos charlatões mistificadores, passando-se por Fenelon. Olha só para você ver. Então isso aqui que Kardec disse aqui é verdade, só que é relativo. Você entendeu? Pela linguagem de que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhes são desconhecidas pelo espírito, pelo estilo. Então, pelo estilo, Kardec está dizendo aqui que há como você saber o nível cultural, o nível intelectual daqueles que escreveram as cartas e que te enviou. Então, por exemplo, 20 pessoas diferentes escrevem para você e ao abrir aquelas cartas, você consegue constatar o nível cultural e o nível intelectual daquela pessoa. Você entendeu? Só que isso é relativo. Porque aqui Kardec está tratando-se de pessoas. Mas quando se trata de espírito, é relativo. Porque, de fato, a pessoa, há como você investigar, constatar na real e saber que se realmente aquela pessoa é de fato uma pessoa sem cultura. Porque você vai até ela.
E ao conversar com ela, você já percebe que realmente foi ela que escreveu a carta. Você entendeu? Mas quando se trata de espírito, é relativo. Por que que é relativo? Porque um espírito só, charlatão, mistificador, ele pode escrever 20 cartas diferentes uma das outras, através de um médium charlatão hipócrita também, 20 cartas diferentes ele pode escrever. E assinar 20 nomes diferentes. Que se você não tiver conhecimento da doutrina dos espíritos, você acredita fielmente que aquelas 20 cartas são verdadeiras. Porque os espíritos charlatões, mistificadores, eles possuem meios e recursos capazes de enganar todos nós que nos encontramos no corpo físico. Se não é o conhecimento da doutrina dos espíritos, como se diz o ditado, nós comemos gato por lebre. Vamos para o próximo vídeo.